Então, meus irmãos, vamos retomar o pensamento aqui, tá? Em que a gente falava sobre essa ideia de eleição e predestinação calvinista, que apresenta Deus como soberano e, ao mesmo tempo, como um ser carrasco que criou, induziu a pecar e depois condena uma parte e salva a outra, né? Dentro desse pensamento, o calvinismo ele vai desenvolver 5 pontos. E esses pontos são desenvolvidos, tá? Pelos discípulos de Calvino. Não é desenvolvido por Calvino, mas pelos discípulos de Calvino. 5 pontos da doutrina calvinista sobre salvação, né? Que na verdade quer dizer eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e preservação dos santos, tá? Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, tá? Depravação total, que é a depravação universal pelo pecado de Adão, tá? Lembrando que nesta parte a Bíblia literalmente defende o pensamento calvinista. É importante que se deixe aqui claramente. O que a Bíblia não defende dentro desse pensamento calvinista? É a ideia de que essa depravação universal impossibilita o homem tanto de se aproximar de Deus como de procurar Deus, tá? Ou seja, a depravação pregada e ensinada no calvinismo dá a ideia de que foi destruído no homem tudo de bom. E o homem não tem essa vontade de se ver livre desse pecado sem que Deus faça essa ação na vida do homem. Isso não é bíblico, tá bom? A Bíblia respeita literalmente a vontade humana, tá bom? O livre-arbítrio humano. Vamos lá? Eleição incondicional. Dentro desse pensamento de eleição incondicional, eu quero ser sintético, né? Sintetizar, na verdade, o pensamento, porque tem muita coisa para a gente ver, irmãos, e o tempo é curto, tá? Dentro desse pensamento de uma graça incondicional ou de uma salvação incondicional, o que é que Calvino está falando aqui dentro desse pensamento incondicional, tá? Vamos lá, dessa eleição incondicional, tá? A Bíblia apoia uma eleição, sim, não da forma que o calvinismo ensina, não é dessa forma, tá bom? Então vamos lá. O que muda é a forma como o calvinista falam e defende a doutrina da eleição, tá? Predestinação. Alegando que Deus faz uma espécie de eleição individual. Não, a eleição não é individual, ela é coletiva. Jesus não virá buscar virá buscar a igreja. E a igreja é um corpo coletivo, tá? Então vamos lá. Alegando que Deus faz uma eleição, né, individual, predestinando uns para a salvação e outros para a condenação. Como já tinha dito a vocês, o pensamento calvinista tem duas correntes, uma radical e uma moderada. A moderada não ensina segundo a predestinação, mas a radical, sim. Então vamos lá, olha, vou pegar aqui no miolo, tá bom? A corrente moderada prefere não falar na segunda predestinação, todavia admite tratar as pessoas da segunda categoria como ignorados por Deus, abandonadas à sua mercê, ou seja, condenados. Tá, Deus não vai salvar, mas também, né, não se importa, ou seja, eles pregam um Deus que faz acepção, quando Pedro, na verdade, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, todos estão incluídos no projeto de salvação, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. O que é que eles pensam aqui ainda, tá?
Deus designou de uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, aqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que ele quer que sejam condenados ou que se percam, tá bom? Totalmente contrário à palavra de Deus que diz: todos quanto crerem no Senhor será salvo, tá? Romanos 10:9 diz o seguinte, que o Senhor quer que todo, ou melhor, Timóteo, 1 Timóteo 2:4, que o Senhor quer que todos os homens se salvem. Então, não é um grupo que ele quer que se condene, ou melhor, que ele condenou, que quer que se perca, que ele ignora, que ele não olha, que ele não vê, e um grupo privilegiado. Deus não tem essa visão. Jesus morreu por todos, tá bom? Sendo assim, o que é que a gente faz com o texto de João? Porque Deus amou o mundo, e o mundo ali é coletivo, é todo o ser humano que deu o seu filho. Então Jesus não morreu por um, morreu por todos, ou por alguns, por todos. Tá bom? Depois eles vêm com uma expiação limitada, ou seja, que o sacrifício de Jesus foi para alguns e não para todos, né? Então vamos lá. Só que João Batista diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí? Entende? Essa visão radical de Calvino vai contra tudo que a Bíblia nos ensina sobre Deus e tange a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor para com todos os homens. E não só apenas isso, mas anula a importância do sacrifício de Jesus por toda a humanidade, reduzindo somente a uma parte dela. Porém, não é uma verdade bíblica. Tem aqui os textos, tá? Em que Jesus veio prontamente para morrer por toda a humanidade e não por alguns, como diz aqui o pensamento calvinista. A segunda coisa é a graça irresistível, tá? Então vamos lá. Segundo o pensamento calvinista, quanto à graça irresistível, a graça salvadora, especificamente, tá? É conhecida apenas para os eleitos, tornando-os salvos. Então, ou seja, Paulo disse que a graça de Jesus foi revelada a todos, mas o ensinamento calvinista vem e diz que não, que a graça não é para todos, é para alguns, tá bom? Ou seja, isso é antibíblico, isso vai contra a verdade da Bíblia, tá bom? Meus irmãos, vou dar uma segunda pausa aqui, uma terceira pausa, tá? Para a gente continuar depois.